Alô pessoal, bem-vindo ao canal Fismate Brasil. Meu nome é Valdir Carvalho e hoje nós vamos falar sobre um objeto astronômico interessante chamado buraco negro. Então, vamos começar pela história. Em 1915, quando Einstein publicou a sua equação geral do campo gravitacional, e os físicos e astrônomos estavam interessados numa solução. E pouco tempo depois, um grande astrônomo alemão, Karl Schwarzschild, ele já achou uma solução para a equação de Einstein. Uma equação para um corpo esférico, simétrico, né, no vácuo, sem rotação e estático. Achou uma solução simples e tal. Nessa solução dele tinha um raio, uma métrica de Schwarzschild, era 2gm sobre c ao quadrado. E é interessante que se você colocar o valor do Sol nessa métrica, vai ficar um raio de 3 km, que é o buraco negro que se forma. Se o Sol fosse contraído até esse raio 3 km, formaria um campo gravitacional tão intenso que nem luz emitiria. Seria um buraco negro. Na Terra, o cálculo, se você colocar 2gm sobre c ao quadrado, vai dar uns 9 milímetros. 9 milímetros. Mas era a solução lá do Schwarzschild em 1916. Ficou assim, né? Solução matemática, ninguém falou nada. Mas na década de 30, um físico indiano, Chandrasekhar, ele usou a teoria da relatividade especial na evolução estelar e ele conseguiu chegar num limite chamado limite de Chandrasekhar para a degeneração de elétrons. Quer dizer, a força da massa lá da estrela, quando ela comprime tão forte que se existe um limite imposto pelo princípio de exclusão de Pauli. Acima desse limite a matéria vai se contrair. Então ele falou assim que é o limite imposto pela degeneração dos elétrons. É mais ou menos 1,44 a massa do Sol. Acima disso, a estrela pode se transformar em buraco negro ou nêutron, ou estrela de nêutrons. Porque uma massa é tão grande que mesmo o princípio de exclusão de Pauli não consegue segurar a contração. Ficou um negócio teórico. Inclusive o Eddington, lá, o grande astrofísico inglês, não aceitou essas ideias. Aí ele foi para os Estados Unidos e morou nos Estados Unidos pro resto da vida lá. Lá ele fez grandes contribuições na astrofísica, Chandrasekhar. Ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1983. Ele fez contribuições também na astrofísica junto com um grande físico brasileiro, Mário Chamber. Existe o limite Chamber-Chandrasekhar e o Gamow-Chamber. Então eram os três, um indiano, um brasileiro e um ucraniano. Mas ficou assim, né? Bem negócio matemático. Aí nesse negócio de matemática, ele tinha calculado pela degenerescência dos elétrons, né? Imposto pelo princípio de exclusão de Pauli. Aí três grandes físicos, né? O Richard Tolman, americano, Oppenheimer, americano, e Foucault, canadense. E então eles calcularam um limite imposto pela degeneração dos nêutrons. Só que é um limite muito incerto, né? Vai de 1,3 massa do Sol a 10 massas do Sol. É a mesma coisa. A partir desse limite, a contração é tão forte que transforma numa estrela de nêutrons e talvez, dependendo da massa, num buraco negro. Também ficou um negócio bem teórico, década de 30. Aqui está o desenho, ó. O horizonte de evento, né, que é o limite, onde a partir desse limite para baixo o objeto não emite mais nenhuma partícula, fóton, nada, é um buraco negro, por isso chama buraco negro. O ponto zero do raio zero é a singularidade, densidade infinita. Aqui é chamado raio de Schwarzschild, 2gm sobre c ao quadrado. Solução encontrada, solução simples da equação do campo de Einstein. Esse objeto teoricamente não emitiria luz. E a sua existência, por enquanto, só estava na matemática. Mas começou a mudar a partir de 1967, depois que astrônomos descobriram o pulsar.
São estrelas que ficam pulsando e de alta rotação. E são feixes luminosos, por isso chama o nome pulsante. E tem uma frequência constante, em alta rotação. E descobriu-se depois que eram estrelas de nêutrons. Então já passou o negócio, antes era hipotético, passou o negócio a ser experimental. Estrelas de nêutrons foram observadas em 67 e 69. Em 74, Stephen Hawking, o físico britânico famoso, ele, usando mecânica quântica do buraco negro e considerações termodinâmicas, ele disse que o buraco negro pode emitir uma radiação, chamada radiação de Hawking, lentamente, milhões e milhões de anos. E ficou lá. Até agora não houve nenhuma comprovação experimental. Isso é um trabalho teórico, né? Ainda está na base de conjecturas, né? Em 2015, isso é 100 anos depois da equação de Einstein, aconteceu um negócio interessante. Foi o observatório LIGO, lá nos Estados Unidos, é um observatório especialmente projetado para detectar ondas gravitacionais. Essas ondas gravitacionais foram previstas na equação de Einstein, que afirmava que qualquer corpo acelerado, de massa acelerada, emitiria ondas gravitacionais. Por enquanto ficou lá na teoria, mas em 2015 conseguiram observar, depois de 100 anos, coincidência. Esse observatório detectou as ondas gravitacionais, de choques de buracos negros lá para lá das galáxias. E o mais interessante veio em 2019, há pouco tempo atrás. A primeira imagem do buraco negro supermassivo, 7 bilhões de massa de Sol, formado por uma rede de computadores no mundo, de observatórios no mundo, montou um sistema complexo e eles conseguiram fazer uma fotografia. Foi um trabalho extenso, árduo, de conjunto de muitos astrônomos. E eles moldaram essa fotografia no computador. E aí está essa foto bonita aí, buraco negro. Isso em 2019, quer dizer, pouco tempo atrás, né? Quer dizer, aquilo que parecia uma solução matemática lá de Schwarzschild, em 1916, virou a realidade, né? Que mesmo Einstein, na época dele, não acreditava na existência do buraco negro, apenas era um mero artifício matemático, né? Era uma solução matemática. Mas está aí, ó. O Einstein morreu em 55, né? E em 2015 as ondas gravitacionais foram detectadas. Quer dizer, o Einstein só lá no céu que ele ficou sabendo, né? E os buracos negros, né? Ele deve ter ficado espantado também lá no céu sobre a existência de buracos negros. E é isso aí. Então a equação dele frutificou, né? Cresceu e transformou-se nisso aí, nessa foto do buraco negro, uma foto histórica que vai ficar na história da ciência. Ela é bonita, né? Buraco negro, mas é isso aí. A ciência é assim, vive de progresso, é lento, mas aos poucos ela consegue chegar aos seus objetivos. E com o esforço de muita gente, sozinho não foi, uma pessoa sozinha não fez isso. São milhares de astrônomos, cientistas, né? Então foi isso. E a ciência está aí, com essa foto maravilhosa do buraco negro. Tá bom? Aqui encerro o vídeo. Se você gostou, deixa um like. Não se esqueça de se inscrever no canal.